Muito bem, queridos, vamos para o nosso primeiro módulo do curso O Evangelho. Então, neste módulo nós vamos estudar os meios de redenção. Neste módulo nós vamos ver 3 lições importantes para entendermos os meios de redenção. Tanto os meios que o ser humano tem criado para se auto-redimir, quanto o meio escolhido por Deus para trazer redenção para a humanidade. A nossa primeira aula, então, será o relativismo. Esse é o primeiro meio de autorredenção que o ser humano usa. Desde quando o homem caiu da graça de Deus no Jardim do Éden, ele tem tentado criar meios de se autorredimir. E um dos principais meios que ele utiliza é o relativismo. Eu quero apresentar para você, então, quais são os elementos desse relativismo e por que ele não pode trazer redenção para a vida do ser humano. Número 1, então o que é o relativismo? É a estratégia redentora em que o ser humano procura se libertar de qualquer fator limitador de seus desejos e vontades. A partir do momento em que o homem cai da graça de Deus, ele fica escravo dos seus desejos e das suas vontades. Você já ouviu a seguinte expressão? O que é que o seu coração está te dizendo? Então, segue o teu coração. Porém, a Bíblia diz que o coração do ser humano é um dos elementos menos confiáveis que o ser humano pode se valer dele. Jeremias disse que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então, o ser humano que gosta de ser conduzido pelos seus desejos e vontades, ele não deseja, ele não quer que absolutamente nada, nem ninguém, seja um fator limitador destes desejos e dessas vontades. Por quê? O relativista é egoísta, é antropocêntrico e ele quer ser o centro de todas as coisas. Então, quer seja Deus, quer seja qualquer instituição, quer seja a família, qualquer coisa que queira limitar o relativista, ele quer se libertar disso porque entende que o seu processo de autorredenção está em ele ser feliz e satisfazer os desejos do seu coração. Em segundo lugar, antes quero ver com você Eclesiastes 11:9, aqui o sábio Salomão, ele vai escrever sobre o relativista, dizendo que ele pode ter liberdade de fazer o que ele quiser, só que ele tem que entender que existe um fator limitador e esse fator é Deus. Olha o que diz Eclesiastes 11, e versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Seria muito bom para o relativista se esse versículo terminasse aqui. Ser feliz no coração, seguir o que o coração mandar e andar por onde os seus olhos alcançar, isto é, conquistar e ter tudo aquilo que os seus olhos desejarem. Se esse versículo terminasse aqui, seria perfeito para o relativista. O problema é que o versículo termina dizendo que você pode escolher viver a vida que você quiser viver, porém, saiba que por todas as coisas que você fizer, que você desejar, que você almejar, Deus o trará a julgamento. Então, isso para o relativista é algo quase que inadmissível, ter que prestar contas a Deus. Mas é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, o relativismo, ele não é um fator de autorredenção, porque um dia todos nós teremos que comparecer perante Deus para prestarmos conta de tudo aquilo que fizemos aqui nesta vida. Em segundo lugar, para o relativista, Deus só serve enquanto autenticar seus desejos e anseios. Se é para Deus entrar na vida do relativista, ele permite que Deus entre na vida dele enquanto Deus autenticar os seus desejos e os seus anseios. O que isso significa? Significa que para o relativista,
Deus só serve se estiver à sua disposição. E isso tem acontecido na vida de muitas pessoas que inclusive estão dentro das igrejas. Há centenas, há milhares de pessoas que estão semanalmente hoje nos nossos cultos, nas nossas celebrações, e que estão buscando a Deus não por quem Deus é, mas por aquilo que Deus pode dar. É uma fé utilitária. Pessoas que estão celebrando e adorando a Deus, enquanto de alguma maneira eles podem se aproveitar das bênçãos de Deus. Porém, queridos, se queremos servir a Deus de maneira sincera e autêntica, não é por aquilo que Ele nos dá, mas por quem Ele é, o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse tipo de relativismo que tem afetado a fé de muitas pessoas está criando o que nós chamamos de cristãos consumidores, que buscam a Deus, que estão muitas vezes nas celebrações e nos cultos, não para adorar a Deus, mas para consumir Deus. São os consumidores dos bens de serviços sagrados, dos quais eles possam se valer deles para satisfazer os seus desejos e as suas vontades. Então o relativismo ele vai também corroendo a nossa fé em Deus, de maneira que nós vamos querendo e desejando e permitindo na nossa vida apenas um Deus que é a nossa imagem e semelhança. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos mostra, que Deus é soberano sobre todas as coisas. E ao adorá-lo, precisamos adorá-lo por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode me dar. Terceiro lugar, para o relativista, o conceito de pecado não existe. Por quê? Pois esse conceito provoca culpa e um mal-estar interior. As pessoas relativistas, para o relativista, nada é pecado. Muito pelo contrário. Para o relativista não existe o conceito teológico de pecado original. Para o relativista, preste bem atenção, todos os erros que o ser humano comete, tudo de errado e de ruim que o ser humano e a humanidade comete, não é por causa do estado original de pecado desde a queda do ser humano no Éden. É que o ser humano faz parte de um ambiente pecaminoso e esse ambiente vai corrompendo o ser humano, por isso ele vai se tornando uma criatura ruim, corrupta e tantas coisas que podem acontecer. E nós não vamos aqui negar que as estruturas da nossa sociedade, elas são marcadas pelo pecado e pela corrupção. Mas não é o ambiente que corrompe o ser humano. A Bíblia diz que o ser humano ele já nasce, na sua essência, corrompido pelo pecado. Mas o relativismo não trabalha com esse conceito, porque ao trabalhar com o conceito de pecado original, nós temos que admitir que nós somos culpados pelas nossas ações pecaminosas. Porém, o relativista sempre vai procurar alguém ou algo em quem ele possa depositar a culpa, em quem ele possa transferir a culpa por aquilo que ele faz, pelos erros que ele comete, porque jamais ele quer sentir culpa. E não existe nenhuma possibilidade de uma pessoa abraçar o Evangelho de Jesus se ela não reconhecer que é pecadora e que precisa se arrepender dos seus pecados. Uma outra coisa é que o pecado vai trazer um mal-estar interior. Numa sociedade em que as pessoas elas estão querendo cada vez mais bem-estar, querendo cada vez mais trabalhar a sua autoestima, mal-estar interior por causa da culpa do pecado, de maneira nenhuma é bem-vinda. Mas a Bíblia diz, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O apóstolo Paulo ele escreve que a tristeza segundo Deus produz o arrependimento. Nenhum ser humano vai se arrepender dos seus pecados se ele não sentir-se culpado e sentir esse mal-estar interior no seu coração por causa do pecado. Por isso que muitas pessoas elas têm dificuldades de entender esse aspecto do Evangelho, porque é um aspecto que mostra o quão condenados nós estamos, para depois mostrar a grandeza da salvação de Deus em Cristo Jesus. Em quarto lugar,
Para o relativista, não existe o conceito de condenação ou de inferno, pois já que Deus é amor, ele não pode condenar alguém de maneira tão cruel. O relativista não crê no conceito original de pecado original, ele não crê em condenação e ele não crê que Deus enviará pessoas para o inferno. Ele não acredita em condenação eterna. Vamos lá? Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19, Paulo, ele traz aqui uma explicação sobre as pessoas que vivem essa vida relativista. Olha o que Paulo diz: há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Por que eles são inimigos da cruz de Cristo? E nós vamos falar aqui nesse curso bastante sobre o porquê Jesus precisou morrer na cruz. Ora, queridos, a cruz é o meio que Deus usou para que o seu filho fosse oferecido em sacrifício por causa dos meus pecados. Agora, a cruz, ela é um escândalo para o relativista porque ele não se considera pecador, logo, ele não precisa de um redentor, ele não precisa de um salvador. E Paulo diz que esse tipo de relativismo torna uma pessoa inimiga da cruz de Cristo. Aí Paulo vai falar alguns aspectos de quem vive esta autorredenção baseada no relativismo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. Veja bem, o relativista não crê em condenação e nem inferno, mas a Bíblia diz que quem vive essa vida, o destino dela é a perdição. O seu Deus é o estômago. Lembra quando eu disse que o relativista, Deus para ele só serve enquanto autenticar os desejos do seu coração? Quando Paulo diz que para o relativista o seu Deus é o estômago, Paulo está dizendo o seguinte: ele vive para satisfazer os seus próprios desejos. Olha um outro aspecto, ele tem orgulho do que é vergonhoso. O que significa isso? Aquilo de que ele deveria sentir vergonha, um padrão de vida pelo qual ele deveria se envergonhar, Paulo diz que essas pessoas se orgulham daquilo que deveriam ter vergonha. E por que eles fazem isso? Porque eles só pensam nas coisas terrenas. O relativista não pensa em eternidade. Para aqueles que buscam a sua autorredenção no relativismo, eles acreditam que é somente o que eles fizerem nessa vida que vale ou que basta e que jamais terão que prestar contas diante de Deus. Então, como nós vimos, o relativismo não é um meio de redenção válido ou autenticado pela palavra de Deus. E nós vamos em seguida para a nossa próxima lição, em que nós vamos descobrir e conhecer qual é o segundo meio de autorredenção que o ser humano utiliza.